Vamos dar início à análise do motor de indução trifásica. Para analisar o motor de indução trifásica, vamos falar sobre os aspectos construtivos e vamos falar sobre a máquina elementar. Vamos tentar falar sobre as características em que o motor de indução é muito parecido com o motor síncrono, que será objeto da nossa última parte. Vamos falar também sobre força magnetomotriz de enrolamentos distribuídos e da tensão induzida. Os aspectos construtivos da máquina de indução são absolutamente triviais, são muito impressionantes. Começo mostrando os enrolamentos trifásicos. Os enrolamentos trifásicos são colocados nesse núcleo de ferro do meu estator em ranhuras. Ele não consegue ver direito, mas são bobinas, né? Bobinas da fase A, B e C que estão colocadas aí, que a gente vai ver com detalhes mais adiante. O que me chama a atenção dos motores de indução trifásico, principalmente com esse tipo gaiola de esquilo, é a simplicidade do seu rotor. Veja, o rotor não tem contato nenhum com o exterior, não tem nada. A tensão induzida no meu enrolamento do rotor é induzida sem contato. Portanto, essa robustez faz com que esse motor, o motor de indução trifásica, seja um motor muito utilizado. Então, é um eixo, um núcleo, tudo de ferro, algumas aletas para fazer a ventilação e só. Não é? Então, é realmente muito simples. E mais uma figurinha mostrando a conexão trifásica no motor, né, com a carcaça, o núcleo de ferro, os enrolamentos trifásicos. Então a cara dele é muito parecida com o motor de indução, sem aquela complexidade do comutador. Como eu falei, para a gente analisar o motor de indução trifásico, vale a pena a gente pensar numa máquina elementar. Eu poderia dizer uma máquina elementar corrente alternada, porque a corrente alternada, a máquina de corrente alternada é muito diferente da máquina de corrente contínua, uma vez que não tem comutador. Então vamos analisar primeiro a máquina mais simples, aonde eu suponho um enrolamento distribuído ao longo de ranhuras na parte fixa desse meu esquema, outros enrolamentos distribuídos também em ranhuras na parte móvel desse meu dispositivo e um pequeno entreferro entre as duas, aonde um pode rodar em relação ao outro. É essa máquina que eu quero analisar, é essa máquina elementar que eu quero analisar. Dado então esse conversor, né, com dois enrolamentos, como é que é o comportamento elétrico e mecânico dele, como se dá, como a gente analisa esse comportamento eletromecânico desse dispositivo. Já vimos, né, nos capítulos passados, que basicamente a gente tem duas leis. A lei de Faraday, ou as equações diferenciais que regem o comportamento da corrente de tensão, e a lei de Newton, que é uma equação diferencial que define a sua aceleração. O que eu acho interessante em voltar a essas duas equações é mostrar, evidentemente, que a tensão dada pela queda de tensão resistiva mais a variação do fluxo concatenado, basicamente o fluxo concatenado está relacionado com as correntes pela indutância. Na lei de Newton, nos problemas que estamos analisando, em geral em regime permanente equilibrado, a aceleração é igual a zero, então a grande consequência que a gente tem é que, em qualquer momento, o conjugado elétrico é igual ao conjugado mecânico. E a gente sabe conjugar o conjugado elétrico através da derivada da coenergia. E é essa expressão. E o que me chama a atenção é que, tanto na equação elétrica quanto na equação mecânica, é indispensável o cálculo da indutância. Então, se eu quero analisar aquele meu conversor, o que eu preciso é calcular a indutância. Vamos calcular a indutância, ou a matriz de indutância, daquele meu dispositivo. Não é? Eu volto à definição. Basicamente, o cálculo da indutância se dá pela relação entre fluxo concatenado e corrente. O fluxo, por sua vez, é a relação entre a força magnetomotriz e a relutância. Na máquina que nós vimos, o entreferro é constante, portanto, a relutância é constante. O que eu preciso calcular, então, é a força magnetomotriz produzida por esses enrolamentos distribuídos, ou no estator ou no rotor. E é isso que nós vamos fazer, e evidentemente vamos fazer de uma maneira simplificada. Eu vou analisar então qual é a força magnetomotriz produzida segundo esse eixo, o eixo magnético dessa bobina do estator. Em geral eu chamo essa bobina, essa primeira bobina, de bobina A, bobina da fase A,
do meu estator. Em vez de analisar esta bobina, que já é uma bobina razoavelmente complexa, com 5 espiras, né, lembra? Ela entra no quadro negro, sai aqui, sai ali, e assim por diante. Nesse eixo, vamos analisar uma ainda mais simples, tá certo? Eu vou considerar uma única bobina, uma bobina colocada no estator, e vale a pena a gente definir o ângulo alfa. Veja só, eu tenho este eixo, o eixo onde uma corrente positiva, entrando no quadro negro aqui, saindo, produz um fluxo positivo ou uma força magnetomotriz positiva nessa direção. Para analisar esse esquema, em geral, a gente retifica o entreferro. Se eu retifico o entreferro, a distância entre o eixo e a primeira bobina vai ser π sobre 2. Portanto, alfa aqui é π sobre 2. Alfa aqui é menos π sobre 2. Aqui é π ou menos π, dependendo de onde eu estiver. Mas então a gente retifica esse entreferro para ver qual é a forma de onda da força magnetomotriz em relação a esse ângulo alfa, que é um ângulo medido a partir do eixo magnético da bobina do estator em relação ao entreferro. Vamos lá. Então eu quero determinar a forma de onda da força magnetomotriz naquele exemplinho, naquela figura que a gente acabou de analisar. Retificando o entreferro, veja lá, eu tenho aqui o eixo da minha bobina do estator, as minhas duas bobinas, né, a minha bobina que entra no quadro negro e sai no quadro negro, uma colocada no meu eixo alfa a mais π sobre 2 e outra menos π sobre 2. Aqui eu represento o material ferromagnético do estator, aqui o material ferromagnético do rotor e entre eles um entreferro. E eu quero calcular qual é, em função de alfa, a força magnetomotriz produzida por essa bobina. E aí, calcular a força magnetomotriz nos traz de volta a lei de Ampère. Basicamente, eu preciso de uma integral de linha de HDL vai ser igual à força magnetomotriz. Então, eu tenho que definir um caminho qualquer. E eu defini este caminho aqui. Este caminho, que evidentemente pode ser daqui até aqui. E o que esse caminho me mostra é que eu não estou envolvendo nenhuma corrente. Se eu não estou envolvendo nenhuma corrente, essa força magnetomotriz é igual a zero. Ou seja, HDL subindo é igual a HDL descendo, tá certo? Se eu chamar esse ponto aqui de ponto zero, esse ponto de ponto beta, a conclusão que eu chego analisando a lei de Ampère é que neste ponto e neste ponto a minha força magnetomotriz é constante, é a mesma. Se eu continuar analisando, se eu continuar andando, e aí eu defino um novo caminho de integração, aonde a corrente I está sendo envolvida. Olha que interessante. O que a gente observa aqui é que a força magnetomotriz aqui é diferente da força da magnetomotriz daqui, e a diferença é exatamente a corrente que está sendo envolvida por esse caminho de integração. Portanto, há uma diferença entre esse ponto, e essa diferença é o valor da corrente no meu condutor. Como eu sei que ao longo de todo o entreferro o meu fluxo tem que ser igual a zero, uma das leis de Maxwell, eu tenho então que esse cara é diferente desse em relação a I, portanto, esse é constante aqui, a diferença tem que ser I sobre 2. Portanto, usando tudo isso que a gente acabou de falar, a gente observa que a força magnetomotriz em função de alfa, daquelas daquela bobina, né, aquela espira colocada, vai ser uma onda quadrada. Uma onda quadrada de valor I sobre 2 na parte positiva, menos I sobre 2 na parte negativa, e uma onda absolutamente trivial em função de alfa, em função daquele eixo que a gente definiu da minha bobina A ou da minha bobina do estator. Bom, eu quero complicar um pouquinho. Eu vou abrir o entreferro agora considerando não uma bobina, mas 5 bobinas. Evidentemente, tudo que aconteceu naquela minha bobina 1 vai acontecer na bobina 2, na bobina 3, na bobina 4, na bobina 5. E eu tenho, então, uma superposição de 5 ondas quadradas. 5 ondas quadradas. Essa seria a força magnetomotriz produzida pelas 5 bobinas dentro desse meu entreferro. A força magnetomotriz total, evidentemente, vai ser a soma dessas 5 ondas quadradas,
E os construtores dizem que essa onda quadrada, dependendo de como eu botar as ranhuras, dependendo de quantos enrolamentos eu botar em cada ranhura, ela fica muito parecida com uma onda senoidal. De qualquer forma, mesmo que a gente não consiga, e eu já fiz esse experimento, fica realmente parecido, sempre a gente considera que a força magnetomotriz ela se aproxima muito da, da fundamental, ou da primeira harmônica da decomposição numa série de Fourier da força magnetomotriz. E alguma coisa do tipo F máximo cosseno de alfa, onde F máximo é Ni sobre 2 e multiplica 4 sobre π. A gente pode ver a cara dessa onda. Né? Eu posso garantir para vocês que essa diferença entre a onda senoidal e a onda quadrada, ela consegue ser facilmente eliminada se eu conseguir distribuir bem os enrolamentos nas ranhuras. Então, para todos os efeitos, a força magnetomotriz produzida pelos enrolamentos distribuídos no estator ou no rotor será uma onda senoidal. Isso faz com que, se a relutância é constante, o fluxo será senoidal. Se o fluxo será senoidal, a indutância também será senoidal. Portanto, se eu suponho que os meus enrolamentos distribuídos do rotor e do estator são semelhantes, qual será a matriz de indutância da minha máquina elementar? Ora, elementar. A minha matriz de indutância vai ser alguma coisa do tipo LAA, LFF constante, LAF alguma coisa do tipo M cosseno de θ. Vale a pena a gente definir um outro ângulo agora, o ângulo θ. O ângulo θ que é o ângulo entre o eixo magnético do estator e o eixo magnético do rotor. À medida que essa bobina roda, o ângulo θ, digamos que ela roda a uma velocidade ωt, tá certo? Ou uma velocidade ômega, esse ângulo θ vai ser igual a ωt. Portanto, são dois ângulos diferentes. Um espacial em relação ao entreferro e esse eixo, outro é entre esses dois eixos. O ângulo θ é entre esses dois eixos. Portanto, θ é igual a ωt quando o rotor roda a uma velocidade ômega. E aí, quanto que vale? Quanto que vale M? M é N1, N2 dividido pela relutância do caminho magnético. Então, rapidamente, N1, N2 dividido pela relutância do caminho magnético, onde N é o número de espiras do estator, número de espiras do rotor, a relutância do entreferro, portanto, tudo que a gente conhece, tudo facilmente definível. E eu quero então agora, conhecendo a matriz de indutância, definir qual é a minha tensão induzida, supondo se eu ponho que eu consiga pôr uma corrente constante IF no rotor e ele está rodando a uma velocidade ômega. Bom, mais uma vez é trivial. Eu suponho que a corrente no estator é igual a zero. Esta é a equação diferencial, que relaciona VA com IA e IF. Se IA é igual a zero, a gente, da mesma forma que a gente fez, a tensão terminal é diferente da tensão interna em geral, porque tem a queda de tensão na dispersão e na resistência do enrolamento. Nesse caso, quando IA é aberto, VA é igual a EA, que nada mais vai ser que IM derivado de cosseno de θ. Portanto, EA vai ser IM ômega seno de θ. Eu quero saber qual é o valor RMS dessa minha tensão. O valor RMS dessa minha tensão é o valor de pico dividido por raiz de 2. Se eu pegar aquela definição que a gente fez de N, eu vejo aqui aparecer 2π sobre raiz de 2, que é 4,44, N, número de espiras da bobina do estator, Ni sobre ER é o fluxo, força magnetomotriz sobre relutância. Portanto, eu observo que a tensão é proporcional ao fluxo e à velocidade, o fluxo e a frequência, da mesma forma que era na máquina de corrente contínua. Era isso que eu queria mostrar nessa primeira parte. Eu agradeço muito a atenção de vocês.